Bom dia, terceiro ano. Ontem, na nossa última aula, nós fizemos até a questão 20, da página 48, e eu tinha dado a questão 21 e 22 para vocês fazerem de tarefa, né? Muitos me mandaram ali, outros ainda não, né? Mas eu tô aguardando para validar a aula de vocês. Então, na questão 21, vocês tinham um textinho ali do Moacir Scliar, um trecho, na verdade, do escritor e seus desafios. Então, o que ele fala nesse trecho, gente? Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância, mas o que o escritor quer mesmo é isso, ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se prolongar muito. Textos guardados acabam cheirando mal, disse Sylvia Plath, que com esta frase deu testemunho das dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar, guardar ou jogar fora. Nesse texto, o escritor Moacir Scliar usa imagens para refletir sobre uma etapa da criação literária. A ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está sugerida na seguinte frase. Gente, aonde que está lá? O que vocês marcaram nessa questão, né? Então, nós temos algumas opções ali, mas a opção que melhor cabe para isso, né, para mostrar que o texto precisa ser deixado lá em algum momento, seria, em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda, né? Então, às vezes, o escritor ele não está contente com a sua escrita e ele acaba dizendo que o único lugar certo para aquela escrita é o cesto de papel. Por quê? Porque ele escreveu, não gostou, jogou, mas que tal se algum dia ele lembrou do que ele escreveu e ele pega, né? Então, essa seria a letra B. Na 22, que também era tarefa, né? Vocês têm ali, sobre a obra de Moacir Scliar, é correto afirmar. Então, o que essa obra traz pra gente? Aborda questões culturais a partir de situações absurdas, né? Então, nós vimos que a característica dele é essa. Ele faz isso, ele pega uma questão relacionada a algo cultural e ele acaba transformando, traduzindo isso, né, a partir de uma situação absurda, né? Ele aborda uma questão a partir de outras que são consideradas absurdas. Ali na B ele fala que dá sequência à tradição mítica do gaúcho, né? Não é bem isso que ele faz, ele pega situações que assim, visivelmente seriam absurdas e ele acaba colocando a forma cultural. Na C, destaca o universo intimista de habitantes da campanha rio-grandense, né? O universo intimista não é ele que trabalha, quem trabalha com o universo intimista é a Clarice Lispector. D. Denuncia episódios da violência étnica ocorridos nas guerras cisplatinas, também não fala disso. E ali ele fala tema da infidelidade conjugal, né? Também não trabalha com isso. Então, gente, para a questão 23, eu quero que vocês pausem um pouco o vídeo e que façam a leitura do texto, tá bom? Façam lá, pausem um pouquinho, leiam o texto com bastante atenção para a gente resolver essa outra questão ali, que é uma questão de somatória. Então, gente, né, agora que vocês já fizeram a leitura, nós vamos ver quais as questões estão corretas ali. Então, na questão número 1, então lembrando, né, pessoal, uma questão de somatória, vocês precisam marcar apenas as questões que vocês tiverem certeza que estão corretas, né? Para que quando você for ter a tua nota lá, você não tenha, não perca a questão, né? Às vezes, né, a gente consegue pegar a questão inteira, o que seria o ideal, né? Porque todos têm essa capacidade e conseguem fazer isso, né? Mas é importante a gente saber o porquê de estar errada a questão. Então, quando vocês conseguem fazer isso na prova de vestibular, gente, isso vai ser uma coisa muito boa para vocês. Por quê? Porque quanto mais vocês tiverem essa característica de eliminar de verdade que está errada e saber por que está errada, né? Vocês vão conseguir depois ter certeza das questões que vocês marcaram. Então, a questão número 1 diz assim:
Rubem Fonseca faz um trabalho de recriação ficcional de personagens históricas. São de sua autoria os pseudônimos Anjo Negro e Corvo, empregados para designar respectivamente Gregório Fortunato e Lacerda. Gente, essas obras ali, Anjo Negro e Corvo, elas foram criadas pela própria imprensa na época de Getúlio Vargas e não pelo Rubem Fonseca. Então, essa questão está errada. A questão 2, nós temos: na obra, a polêmica influencia a de Lacerda sobre a população. Fica evidente em termos e expressões tais quais lacerdismo ou lacerdistas doentes, que se referem respectivamente às atitudes de quem apoiava Lacerda e os adeptos de Lacerda que contraíram problemas de saúde após os protestos contra o governo. Gente, essa questão também não está correta. Por quê? Porque o governo de Carlos Lacerda, né, ele era, na verdade, o ex-governador do estado da Guanabara. Então, não se relaciona a questões de saúde. Né? Ali ele fala que são relações relacionadas à saúde, e não, né? Ele era o ex-governador e não o secretário de saúde, por exemplo. 4. O narrador que mais ganha voz em agosto é Getúlio Vargas, tendo em vista que o ex-presidente é personagem central da trama de Rubem Fonseca. Na verdade, gente, seria quem? O ex-presidente não era, né, o personagem central da trama. Quem era o comissário Matos, né, que vocês puderam observar ali no texto. Então, a número 4 também está errada. 8. Agosto é uma das obras composta por uma sucessão de narrativas curtas que se desenrolam em núcleos distintos. Tais narrações tanto se desenvolvem paralelamente no tempo e no espaço, quanto dão lugar a digressões e avanços. Então, essa questão está correta, né? Está correta porque é uma característica da escrita dessa obra, que é Agosto, do Rubem Fonseca. 16. Matos, o comissário responsável pelo suposto atentado a Lacerda, incorpora o investigador de romance policial por excelência. Rubem Fonseca destaca-se nesse gênero com textos nos quais são recorrentes as investigações policiais, os crimes e a brutalidade das personagens. Gente, o comissário Matos, ele não foi o responsável pelo atentado a Lacerda. Então, possivelmente também vocês tenham observado já isso no texto, né? 32. Os verbos apresentara e ocupara vaiara têm como variantes as formas compostas pelos verbos auxiliares ter e haver, e assim, sem que houvesse mudança de sentido, poderíamos substituí-los por tinha ou havia apresentado, ou tinha ou havia ocupado, ou tinha ou havia vaiado. Então, gente, esses verbos ali, o apresentar, o ocupar e vaiar, eles estão conjugados no pretérito mais que perfeito, que é um tempo verbal que geralmente a gente acaba sim substituindo por tinha apresentado, tinha ocupado ou havia ocupado, né? Então, essa questão está correta. 64. Considerando o sentido da palavra opróbio, ela está empregada adequadamente na frase. Nas ruas, as multidões comemoravam mais uma vitória repletas de opróbio. Né? Então, essa palavra, gente, ela significa injúria e infâmia. Mas, nesse caso, ela não está colocada corretamente porque ela deveria estar no plural e não no singular. Então, essa resposta está errada. Na questão 24, também desta página 49, vocês têm ali um fragmento do Rubem Fonseca. Ele diz assim: eu trabalhava em um jornal popular como repórter de polícia. Há muito tempo não acontecia na cidade um crime interessante envolvendo uma rica e linda jovem da sociedade. Mortes, desaparecimentos, corrupção, mentiras, sexo, ambição, dinheiro, violência e escândalo. No fragmento encontra-se um conjunto de temas que Rubem Fonseca costuma tratar com riqueza de detalhes em seus contos. Assinale a alternativa que apresenta a obra e autor que demonstram preocupação em discorrer sobre engrenagens do corpo social e em explorar temas como os trabalhadores pelo autor mencionado. Gente,
dentre todos esses autores aqui, o autor que trabalhava com esse lado mais social, né, fazendo meio que uma crítica em relação ao preconceito, é o Aloysio Azevedo. Então, a letra C. Ele escreveu obras como Mulato, Cortiço, né? A gente sabe que pertencem ao naturalismo e eles tratam também, né, a violência, eles tratam essas características, né, de você ser, por exemplo, determinado pelo meio que você vive. Então, a questão 24 é a letra C. 25. O universo de contos de Rubem Fonseca remete frequentemente para a rotina violenta e desumanizadora das cidades grandes. Considere os elementos temáticos relacionados a seguir. Gente, em quais deles são características dos contos de Feliz Ano Novo? Né? Então, esse conto deveria ser lido, né, para que a gente soubesse responder as questões. Então, ali na primeira, nós temos hipocrisia social. Né? Então, esse tema, gente, é bastante trabalhado, né? Já que ele trabalha com essa rotina violenta, desumanizadora das grandes cidades, ele também mostra essa hipocrisia social por parte das pessoas. Conflito de classes também é algo que ele trabalha com nas suas obras, né? O rico, o pobre, né? A classe média e o relacionamento vazio entre homem e mulher. Então, ele não vê o relacionamento entre homem e mulher como algo que seja contundente, como algo que seja real, como algo que traga emoção, né? Então, ele é algo mais vazio. E ali ele fala sobre o incesto. Esse não é trabalhado na obra dele. Ele não fala sobre o incesto, porque o incesto é quando existe relação amorosa entre pai, mas não assim, vamos dizer, de amor de pai, mas uma relação mais relacionada à parte sexual, né? Então, pai casar com filho, sabe? Essas coisas. Ou mãe, filho ser apaixonado por mãe, mãe ser apaixonado por filho, mas não pelo lado maternal, de outro lado, tá? Então, não, ele não trabalha isso na obra dele. Ali, gente, na questão, começa ali na página 49, né? A favela que eu vi, de Benjamin Costalatti, que é um fragmento também da obra. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né? Então, começa ali e vai para a Cidade de Deus também, que é de Rubem Fonseca. E uma questão ali, a 26, é uma questão discursiva. Tá? Então, pausem o vídeo um pouquinho e façam a leitura para a gente poder responder a questão. Então, ali, pessoal, de que modo o ponto de vista do narrador influencia o modo de ver os personagens e os espaços nos textos de Benjamin Costalatti e de Rubem Fonseca? Então, qual é a relação desses dois, né? Então, o texto do Benjamin, que é o primeiro que aparece ali, o foco ele está na primeira pessoa e ele reflete imagens que são idealizadas da favela. Enquanto Rubem Fonseca, ele trabalha na terceira pessoa e ele faz uma visão, uma descrição objetiva e também desmistificadora de personagens e ambientes. Então, é isso que diferencia uma obra da outra. Na questão 27, vocês também têm o texto, né, da obra do escritor angolano Andjak, intitulado Avó 19 e o Segredo do Soviético. Também, gente, vocês vão pausar o vídeo e fazer a leitura, porque é um texto bem interessante, tá bom? Aí, nas questões, a questão A, vocês têm o seguinte. Um dos aspectos que chama atenção nesse trecho da narrativa diz respeito ao uso da linguagem. Selecione e comente duas passagens do texto em que se pode observar a utilização peculiar da linguagem, né? Então, pessoal, quando vocês já leram o texto, vocês devem ter observado que em vários momentos a gente consegue entender, né, essa visão peculiar. Então, eu peço que vocês primeiro grifem a parte do texto. Então, a gente pode colocar ali, ó, em Luanda, onde é que tá aqui para eu achar para vocês? Aqui. Em Luanda, tudo podia mesmo acontecer de repentemente, né? Então, grifem essa parte, gente. Então, esse uso desse adjetivo de repentemente, o que ele faz? Ele foge da norma culta
Para que isso? Por que ele faz isso? Para marcar uma sensação de real surpresa aos acontecimentos, né? Então, podem, grifem aqui, daí escrevam, pode ser num post-it ou pode ser no caderno também. Na letra B, no trecho, de tanto olharem as cores com barulhos voadores no céu iluminado, é possível observar a utilização de um recurso de estilo. Que recurso é esse? Gente, com certeza vocês devem ter percebido que nós temos ali o recurso chamado sinestesia, que é quando nós fazemos a mistura de sensações visuais e auditivas, né? Então nós temos ali as cores, os barulhos, certo? E na C, uma das marcas da prosa contemporânea africana em língua portuguesa é a mistura entre o presente e o passado, isto é, referências relacionadas ao mundo de hoje e a evocação das tradições do passado. Indique um elemento presente na narrativa em que se possa observar essa marca. Justifique a sua escolha. Gente, tem várias partes ali que eu poderia colocar, mas é que, assim, a que mais chama atenção no texto é o fato deles colocarem a visão da criança, né? Então, a visão da criança, ela conduz a história e soma-se à visão da avó. Então, existe uma relação entre a visão que a criança tem e a visão da avó. Então, isso foi uma coisa bem interessante da obra, tá bom, gente? Então, eu gostaria que vocês mandassem as fotos das atividades feitas para eu poder validar a aula de vocês. Desejo para vocês uma boa semana de estudos, fiquem com Deus e até semana que vem.